Olá, meus amigos. Eu sou o Orlando Sisto, do Sistos no Caminho. Estou aqui hoje para gravar este vídeo, que na verdade foi um vídeo que eu já fiz há alguns meses, que eu tinha publicado só no Instagram, né? E eu decidi refazer para poder tentar deixar ele um pouquinho mais claro, tá? É, Esse vídeo ele é a respeito desses dois novos sistemas que estão sendo implementados pela Europa para controle de viajantes de entrada e saída na Europa, mais especificamente nos países que fazem parte do chamado espaço Schengen. Eu vou comentar e explicar um pouco mais em detalhe daqui a pouco a respeito de cada um desses nomes, dessas siglas e tal, mas basicamente o E- os dois sistemas são o EES e o outro é o tal do ETIAS, né? Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, por favor, não somente com aqueles que têm o plano de viver a experiência do Caminho de Santiago, mas também para qualquer amigo, qualquer parente, qualquer colega de trabalho, conhecido que esteja fazendo planos para viajar para a Europa entre agora e o final do ano que vem, tá? É importante que todos saibam como proceder, tá? Porque há mudanças e essas mudanças precisam ser respeitadas e os passos precisam ser seguidos de uma forma que garantam uma tranquilidade no processo de entrada e saída desses países que fazem parte do espaço Schengen, tá bom? Então vamos lá. Eu queria começar só explicando uma coisa básica, que é os países se relacionam. Né? Existe relacionamento entre países e entre, não só entre país com país, mas também país com grupo de países, como é o caso do espaço Schengen. Essas relações, elas ditam a forma como esses países vão se relacionar em vários âmbitos, em âmbito comercial, no âmbito político, no âmbito de regras de viagens e tudo mais. Esses acordos bilaterais eles estabelecem quais são as tarifas que se cobram comercialmente entre produtos que são importados e exportados entre esses países. Eles vão determinar se existe se existem bloqueios, se existe qual é o tipo de relação que esses países vão ter e eles estabelecem também quais são as regras que os viajantes, que os cidadãos desses dois países, eles têm que seguir ao viajarem de um para o outro, né? Então existem basicamente três tipos de relação no que diz respeito a viajantes. Existem países que, até por uma questão de reciprocidade, exigem que um viajante. Vamos tomar como exemplo o Brasil e Estados Unidos. Eu sou brasileiro e estou aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro tipo de relacionamento com relação a viajantes é a exigência de um visto. Que é isso? Se um brasileiro quer ir para os Estados Unidos, ele precisa de um visto. Pode ser um visto de turista, pode ser um visto de trabalho. E este visto tem que ser tramitado antecipadamente, uma série de documentações tem que ser submetida ao consulado dos Estados Unidos no Brasil ou ao consulado do Brasil nos Estados Unidos, para os americanos. E esses documentos vão ser todos analisados, uma entrevista vai acontecer e, baseado em tudo isso, o país que será visitado decide se você tem direito a um visto ou não. Então, existe um processo bastante grande, bastante forte de avaliação do viajante para saber se existe algum risco, principalmente riscos das pessoas, do viajante querer não respeitar os limites de tempo e acabar ficando ilegalmente no outro país e tudo mais. Então, toda essa avaliação é feita pelo consulado, pelo agente consular e com base nas informações e na entrevista, ele vai conceder o visto de turista ou visto de trabalho ou não. Por reciprocidade, a mesma coisa acontece com o americano que quer viajar para o Brasil, ele também precisa de visto, tá? Então, a primeira relação é a necessidade de visto. Segunda relação, existem países como os Estados Unidos, por exemplo, determina uma série de países que não precisam de visto
o cidadão desses países não precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Mas a não necessidade de um visto não quer dizer que cidadãos desses países podem simplesmente viajar para lá com passaporte e entrar. Não. Eles precisam fazer um registro prévio. Não é tão exigente como no caso de um visto, mas vamos supor, um espanhol que quer viajar para os Estados Unidos, ele precisa entrar num sistema, numa página web, num sistema que se chama ESTA, ESTA, que é o ETIAS, exatamente aquilo que vai ser implementado na Europa, no espaço Schengen, mas é o nome que recebe aqui nos Estados Unidos. Então, o espanhol entra nessa página, preenche todos os dados, coloca lá os dados da viagem, coloca os seus dados pessoais, dados de passaporte e tudo mais, e paga uma taxa, submete, e em coisa de minutos, se não houver qualquer problema, em coisa de minutos, realmente, tipo 5 minutos, você recebe no seu e-mail uma confirmação, seja bem-vindo aos Estados Unidos, e vem um documento que você imprime, coloca junto com o seu passaporte. Quando o espanhol viaja para os Estados Unidos, leva essa informação, tanto o passaporte quanto o ESTA, e isso facilita muito o processo junto com o agente de imigração ali na hora que você chega em qualquer aeroporto dos Estados Unidos, tá? Então, obviamente que a relação ela é recíproca, tá? Hoje em dia, como não existe, o ETIAS não está ativo ainda, o americano ele voa para você não tem que fazer um registro prévio. O americano não precisa fazer esse tipo de registro ainda na Europa, nos países do espaço Schengen. Ele simplesmente viaja e com o passaporte ele entra. Obviamente que a quantidade de perguntas do agente de imigração na Europa vai ser um pouco mais, porque ele não tem essas informações todas pré-registradas. Então, esse processo do ESTA e do ETIAS, uma das grandes vantagens é que reduz em muito tempo, porque toda a tua informação que você já preencheu está na tela do agente de imigração ali, né? Então, ele consegue saber tudo aquilo, ele eventualmente vai fazer algumas perguntas para confirmar a informação que você colocou, mas é um processo muito mais rápido, muito mais ágil, tá? A terceira relação, que para nós aqui, existem países que a relação é tão boa que você não precisa de visto, não precisa de registro prévio, você simplesmente com seu passaporte viaja para outro país e entra. É basicamente o que acontece hoje também com os brasileiros que vão para a Europa. Você vai para lá, tem só o passaporte, você não precisa de visto e tal, né? Que vai mudar para o segundo processo, que exige um registro prévio, tá bom? Então, isso comentado, eu vou passar pela mesma apresentação que eu fiz antes, é, vou tentar ser o mais rápido possível, né? Vou compartilhar aqui a tela e eu quero explicar estes processos. Vamos lá, vamos caminhando e a gente faz isso aqui. Então, vocês devem estar vindo aqui a tela, viajando para a Europa. Então, vamos lá. Primeiro, quatro conceitos que muitas pessoas confundem, né? Principalmente aquelas com mais idade como eu, que a gente viu essas coisas acontecendo ou estudou isso na escola, né, né, aula de geografia e tal. Então, o primeiro tópico aqui, Comunidade Econômica Europeia. Este órgão, na verdade, não é um órgão, é um tratado assinado em Roma, em 57, logo depois da Segunda Guerra, e que foi criado para começar a unir os países da Europa, e o objetivo principal era a cooperação econômica e redução de barreiras comerciais. Começou com 6 países: Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, e foi digamos assim, o iniciozinho do processo de unificação dos países europeus, tá? Logo depois disso, foi implementado o chamado Mercado Comum Europeu. E o mercado comum europeu estabelece, e além disso,
Ele saía da simples cooperação comercial para uma integração econômica, né? E estabelecia quatro liberdades principais, que era a circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas, né? Então, aí, nesse momento, o mercado comum europeu é quando você tem a criação do euro, né? A zona do euro e tal. Por quê? Para tentar facilitar o processo. No caso da União Europeia, aí a coisa fica mais oficial, né? Por quê? Porque se cria um organismo através desse Tratado de Maastricht, em 93, e existe uma união política, econômica, jurídica e institucional. Então agora você tem um órgão que tem parlamento, tem um conselho, tem a comissão, tem o Tribunal de Justiça Europeu, né? E ele começa a estabelecer regras que cada país tem que seguir. É, então você, em termos de agricultura, de meio ambiente, de segurança, direitos do consumidor, proteção de dados, a moeda única, o euro, que é oficialmente implementado ali, né? E este é o momento em que deixa de ser simplesmente uma cooperação para ser algo oficial, para ser algo estabelecido e que tem poder de dizer para os países membros como eles devem agir em uma série de áreas, né? Tá? União Europeia. Vocês vão ver que em muitos lugares aparece EU, European Union, porque os sites e tudo mais oficiais mencionam como European Union, tá? Nem todos os países europeus fazem parte da, né, União Europeia. Por exemplo, Noruega, Suíça, Islândia não estão fora ainda. Mas vocês vão ver em alguns mapas que tem países que estão no processo de ingressar nesse corpo jurídico, político, econômico que é a União Europeia. E aí você tem tal do espaço Schengen. O acordo de Schengen, você vê, ele começou a ser discutido até antes da criação da União Europeia, né? Mas ele foi implementado 2, 3 anos depois. Ele é um tratado separado e ele garante a livre circulação de pessoas sem fronteiras internas, né? Existem países da European Union, tá vendo? Que não fazem parte do espaço Schengen, por exemplo, Islândia, Irlanda, Romênia, Bulgária, Chipre, né? Bulgária e Chipre estão no processo de adesão plena ao Tratado de Schengen. E existem países que estão até fora, não fazem sequer parte da União Europeia, mas que participam do espaço Schengen. Noruega, Islândia, Suíça, Liechtenstein, tá? Entendeu? Então, se a gente quiser olhar no mapa, olha só que interessante. Em laranja e roxo, né, são os países que fazem parte do espaço Schengen. Os países em verde são países que fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte do espaço Schengen. E os em cinza não fazem parte de nenhuma das duas, tá? Então vamos lá. Começar a falar a respeito do ETIAS. O ETIAS, European Travel Information and Authorization System, Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens. Que nem o ESTA nos Estados Unidos é aquele sistema em que você tem que, o viajante que vai para a Europa, a partir do ano que vem, do final do ano que vem, ele tem que entrar numa página, colocar todos os seus dados, submeter, e aí recebe a autorização de viagem, imprime e leva para poder entrar, tá? Então, aqui uma linha do tempo, não vou passar, o que é mais importante aqui, é, porque houve vários atrasos, você pode ler aqui, né? Então, dia 12 de outubro foi implementado o EES. O que que é o EES? A gente vai falar dele. É um sistema que dá suporte e base para que o ETIAS funcione em plenitude. O ETIAS, ele está previsto para ser implementado no quarto trimestre do ano que vem, 2026, tá? Ano que vem depende de quando você está vendo o vídeo, mas a partir de 2026, tá? Certo? O EES, que é Entry Exit System, é exatamente, para quem já viajou aqui para os Estados Unidos, sabe como é que é isso. É o sistema que na hora que você
se aproxima do agente de imigração, ele colhe informações biométricas suas. Então é aquele negócio de você botar os dedos ali na maquininha, que nem você está vendo aí, para ler as digitais do outro lado, polegar, polegar e tirar foto, né? Esse é o sistema de entrada e saída. E esse sistema, além dele registrar teus dados biométricos, ele também joga numa base de dados unificada os seus dados de passaporte, a sua informação, todas as suas informações, seu nome completo, seu país de origem, de nacionalidade e a data em que você entrou e qual foi a data limite dada pelo agente de imigração para você para sair. Então ele controla a entrada e saída, por isso que é sistema entrada e saída, tá certo? EES. É, tá certo? Então, quando você. O mais interessante disso é que esse sistema elimina o carimbo no passaporte. Por quê? Porque a função do carimbo no passaporte era justamente registrar a data em que você entrou, para que quando você saísse, o agente de imigração também pudesse checar lá se você não ficou mais do que você deveria ter ficado, né? Então, o, a implementação desse sistema na Europa, o que vai acontecer nos países do espaço Schengen, vai eliminar o carimbo no passaporte. Ele simplesmente vai entrar, pedir para você fazer a leitura lá dos teus dados biométricos, tirar a foto, não sei o quê, registra tal, seja bem-vindo e entra. Tá certo? Legal? Muito bem. Importante entender. O turista que visita países do espaço Schengen, eles não podem ficar mais do que 90 dias num período de calendário de 180 dias, né? Então, ou seja, imagina uma janela de 180 dias, que é 6 meses, basicamente, que vai caminhando na linha do tempo. Se você, vamos supor, você entrou em janeiro, e 1º de janeiro, e você, nessa janela aqui, que está andando aqui, né? Então, a janela, o dia que você entra está bem no final da janela. Então, essa janela está pegando janeiro desse ano e está pegando os últimos 5 meses do ano passado. Então, você não viajou para a Europa antes, você entrou em janeiro e ficou de janeiro o mês inteiro, né? Vamos usar períodos de 30 dias para ficar fácil de fazer as contas. Então, se você entrou em janeiro, 1º de janeiro, ficou até dia 30 de janeiro e saiu, nessa janela de 180 dias, você usou 30 dias. Aí, fevereiro, a janela anda, né? Então, agora não são os últimos 5 meses, agora são os 4 últimos meses do ano passado, mais os 2 desse ano. Aí a janela anda de novo. Aí, sei lá, em abril, você vai de novo para a Europa e fica mais 30 dias. Então, nessa janela de 180 dias que está caminhando, você agora está em abril. Então, você tem a janela compreende novembro e dezembro do ano passado e mais os 4 primeiros meses desse ano. Nessa janela de 180 dias, você já ficou 60. Vamos supor que em vez de você ir embora no dia 30 de abril, você resolve ir embora no final de maio, no dia 30 de maio. Ora, então essa janela andou agora, então é dezembro até o final de maio, tá certo? Então você ficou 90 dias. Você ficou janeiro, abril e maio. Você usou seus 90 dias nessa janela de 180, tá? Quando a janela andar um pouquinho mais, a janela já agora deixou os meses de dezembro do ano passado e começou de janeiro, agora essa janela começa janeiro em diante. Nesta janela, você não pode ficar mais em junho, porque nesta janela que vai do início de janeiro até o final de junho, né, você já usou 90 dias. Então você não pode ficar mais do que isso. Se você ficar mais, esse sistema de controle de entrada e saída vai registrar que você ficou mais tempo do que você poderia. E isso pode te gerar problemas depois. Então você tem que sair no final de maio, obrigatoriamente, porque vai consumir os teus 90 dias. E aí você tem que esperar. Por exemplo, você vai poder voltar em julho. Por quê? Porque a janela de 180 dias andou. Então agora ela começa em fevereiro. Aqueles 30 dias 1º de janeiro que você ficou já saíram da contagem. Então agora você tem usado na janela de 180 dias, que é do início de fevereiro até o final de julho, você só tem
você não tem, você só tem 60 dias utilizado. Então você pode ficar mais 30 se você quiser. Aí vai andar para fevereiro a, né, agosto, ou, né, início de fevereiro até final de julho. Aí anda março até o final de agosto. Ora, se você quiser voltar também em agosto, você já pode, né? Se você não viajar de novo e continuar andando, 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 chegar no final de maio, a tua janela de 180 dias, que começa no início de junho e vai até novembro, né? O que que vai acontecer? Você está limpo, já não tem mais dias consumidos dos seus 180 dias, tá? Então você pode pegar e ficar. Entenderam mais ou menos como é que funciona o processo da janela? Então é isso. Cada país pode decidir tal, espaço Schengen é diferente, a gente já falou a respeito disso. E aqui eu estou colocando quais são os países que precisam de visto. Então, por exemplo, para você no Schengen, tá certo? Então você vê que o Brasil está na coluna de quem é livre de visto, tá certo? Mas olha que interessante, na América do Sul, os países do espaço Schengen exigem visto para Bolívia, para cidadãos da Bolívia, do Equador, da Guiana e do Suriname, né? Tá certo? Norte América, olha, Canadá os canadenses e os americanos não precisam de visto para entrar na Europa, no espaço Schengen. Mas todos os outros, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, todos esses precisam, tá certo? Entendeu? Então, vocês verem aqui como é que funciona o, o processo. Então, todos esses países que estão aqui, que são visa free, ou seja, que não precisam de visto, eles vão precisar do ETIAS a partir de 2026, tá? Muito bem. Então, já expliquei como é que funciona. Então, o ETIAS, ele quer ter um controle prévio dos viajantes que não necessitam de visto, né? A gente já explicou isso. Todos que planejam entrar no território precisam preencher um formulário online, e pagar a taxa. É online, tá? Submeter o pedido de forma online. O, a taxa do, do, do ETIAS, ele era, originalmente, quando ele foi definido lá atrás, ele era de 7 euros, agora é de 20 por passageiro, tá? Um formulário por passageiro, não importa a idade, viajantes com menos de 18 ou mais de 70 também precisam preencher, tem que fazer um formulário de ETIAS por passageiro, não importa a idade, mesmo que seja bebê. A única diferença é que se você tiver menos de 18 ou 70 ou mais, você precisa preencher o formulário, mas não tem que pagar a taxa de 20 euros, tá? A data oficial ainda não está definida. Se você entra nos sites oficiais, eu vou depois colocar o link também, está definido para o quarto trimestre de 2026. Não se sabe se é outubro, novembro ou dezembro, tá? Por quê? Porque eles acabam de instalar e de começar a implementação do EES. Começou, não está ainda em todos os aeroportos, ainda está numa fase de implementação, de teste, de garantir que está tudo funcionando, de que os dados estão disponíveis, de que a segurança está garantida e tudo mais. Então, eles querem primeiro terminar a implementação do EES, que termina, a fase de implementação termina em abril do ano de 2026, e a partir daí começa o processo de implementação oficial do ETIAS, que vai ser colocada no ar no quarto trimestre de 2026, né? A gente recomenda que a submissão do ETIAS, quando já estiver disponível no site para você submeter, que seja sempre feita com antecipação. Por quê? Porque apesar do processo ser muito rápido, em 99% dos casos, se houver qualquer informação que precisa ser checada, o processo pode ser rejeitado e você pode ter que resubmeter ou, se ficar com o status pendente e eles estiverem pedindo mais documentação, alguma coisa para confirmar, isso pode se alongar. E aí pode correr o risco de você perder a sua viagem. Então não faça, não caia no risco de pegar no dia anterior à viagem ou, sei lá, né? A sugestão que o pessoal, muita gente faz é
Faça a reserva, mas não emita o bilhete. Faça a reserva para ter os dados da reserva. Desculpa, submeta o ETIAS, o formulário. Quando você receber, aí você oficializa a compra para evitar problemas, tá? Se ficar com status pendente, provavelmente terá que enviar outros documentos ou informações. Se for rejeitado e com motivo aparecer, você pode recorrer. E esse processo pode demorar algumas semanas. Então, muito cuidado com isso, tá? Ah, um erro aqui, que muita gente pensa. O fato de você ter um visto ou de você ter o formulário do ETIAS aprovado não garante a entrada. A autoridade que tem o poder de decidir se você entra ou não é o agente de imigração com o qual você está falando na hora que você chega. Se por qualquer razão, na hora que ele está conversando contigo, ou se ele olhar alguma informação, se ele sentir que tem algo errado, ele pode bloquear a sua entrada e mandar você de volta, tá? Porque o visto e o ETA são processos que criam um arcabouço de informação para dar ao agente de imigração a decisão, ou seja, fatos que vão permitir que ele decida se você entra ou não, mas quem decide é ele, tá? Então, eu estou deixando aqui um link, um endereço, né, uma URL, para vocês checarem quais são os requerimentos, né? Assim vocês podem olhar desde agora o que que você precisa, quais são as documentações e informações que vocês vão precisar submeter no momento que o site, que o formulário for disponibilizado, tá? Quando você tem o ETIAS aprovado, por exemplo, o ESTA aqui dos Estados Unidos, ele vale por 2 anos. O ETIAS vai valer por 3 anos ou até que vença o passaporte. Se vencer o passaporte, você tem que fazer de novo. Lembra que nunca tente viajar ao exterior com um passaporte com menos de 6 meses de validade, porque existe a grande possibilidade de você ser rejeitado. Se o teu passaporte vai vencer em menos de 6 meses, vá na Polícia Federal e renove seu passaporte, tá bom? Se você tiver dificuldade com o inglês, nas páginas do ETIAS, pede para o teu browser traduzir a página para o português, ou veja se na própria página não tem lá em cima a opção para você trocar de idioma, tá? Tá? Essa é a página que aquele linkzinho aqui vai te levar. O que que cidadãos brasileiros precisam saber, tá? É, Se você já conhecendo quais são os requerimentos, né, as informações, documentos que você vai precisar ter ou informar ou submeter ou anexar no formulário do ETIAS, né, você simplesmente vai criar lá, clicar lá em aplicação, né, application, para aplicar, para criar o formulário, né, nesse endereço. Você vai ver que o formulário ainda não dá, mas assim que tiver liberado, você vai conseguir criar o teu formulário. Qualquer viagem ao exterior. Gente, eu sei que é difícil, mas difícil escutar isso. Mas o brasileiro é mestre em tentar enganar, a- sabe, tentar dar um jeitinho, não sei o quê. Não faça isso, gente, porque se você no teu formulário preencher qualquer informação que não seja correta, a capacidade desses agentes de imigração, quando eles resolvem fazer isso, de encontrar essas mentiras, é muito grande, né? Se você tentar ser esperto, maquiar alguma informação, evitar dar informação, porque você não quer, sei lá, vamos supor que você saiba, você sabe que na última vez que você foi para a Europa, você estendeu o tempo que você ficou lá. E se eles pedirem no formulário qual foi a sua última viagem, quando você entrou, quando você saiu, e você mentir nas datas, porque você não quer deixar claro que você ficou mais tempo do que deveria, eles têm essa informação, gente. Sabe? Eles têm como checar. E se eles pegarem uma mentira, você pode entrar numa lista de bloqueio que normalmente pode demorar 10 anos. Ou seja, em 10 anos você não pode mais viajar para a Europa. Tá? Então, não minta. Mesmo que a informação não seja correta, ou não, ou que você tenha feito algo que não deveria, se o formulário te pedir alguma coisa, sempre escreva a verdade, tá? Tá? Então, você vê aqui nesse application, você vai ter ali um guia que vai te ensinar direitinho como, né? Então, se as
De novo, o formulário não está disponível, só vai estar disponível mais próximo do quarto semestre, mas certamente ele vai estar disponível já depois da implementação do EES. Então, o que que vai acontecer? Depois disso, em algum momento, eu não sei, em junho, julho, provavelmente a partir dali, porque eles também não podem abrir em cima do laço, né? Mas eu imagino que meados do ano de 2026 o formulário já vai estar disponível. Preencher o formulário não deve demorar mais do que 10 minutos. Se a informação, você já sabe antecipadamente quais são os documentos e informações que você precisa entregar. Com isso na mão, em 10 minutos você faz, né? Preenche. Se você não conseguir preencher tudo, putz, está me pedindo uma coisa que eu não tenho documento, está no trabalho, eu preciso ir lá buscar, não sei o quê. O formulário você pode salvar e ele fica pendente ali para você continuar preenchendo por 48 horas. Passou 48 horas, o formulário desaparece, você vai ter que começar de novo, tá? É, de novo, um processo por pessoa, por viajante. Se você está preenchendo para toda a sua família, você pode criar um formulário para sua esposa, para o seu filho, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, seja quem for, e você tem um campo lá que você pode dizer: eu estou fazendo esse formulário para minha esposa, mas quem está preenchendo sou eu, né? E é obrigatório você dizer isso, tá? Porque uma pergunta que o agente da imigração pode fazer é simplesmente chegar lá na hora e falar assim: vem cá, quem preencheu esse formulário? Aí a sua esposa vai lá e diz: ah, não, foi meu marido. E aí no formulário não está preenchido lá que quem preencheu foi seu marido. Já é um ponto negativo para que o rapaz da imigração possa começar a criar problema para você entrar. Então, de novo, informações corretas e informações completas, tá? Tá? Então, nessa página aqui, tá vendo? Você tem um negócio muito legal que você pode entrar ali e pode colocar seu nome, seu e-mail, marca ali que você não é um robô e submete. E o que que acontece? Toda vez que sair uma nova notícia a respeito das implementações do ETIAS ou alguma mudança, você vai receber um e-mail com uma atualização. Pô, legal fazer isso, tá? E é isso, basicamente. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como sempre, manda aqui uma mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, manda uma mensagem ou coloca a sua pergunta aqui como um comentário do vídeo. Vai ser um enorme prazer, como sempre, te ajudar. Tá bom? Beijo grande para todos. Bom caminho.